Fala aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Eu sou o professor Fabrício Benayon e neste vídeo nós vamos dar continuidade à resolução da prova da SpaceX do ano de 2019, como referência o modelo D. Galera, dá aquela força aqui pra gente, se inscreve no canal, aperta o sininho, compartilha esse vídeo, avisa aí a todo mundo. E se no final desse vídeo você gostar, dá aquele joinha, dá aquele curtir, porque isso ajuda bastante a gente a manter esse trabalho. Então vamos lá à leitura da questão na tela. O conjunto de solução da inequação 2 cosseno ao quadrado de x mais seno de x maior do que 2, no intervalo de 0 a π, incluindo o 0 e o π, é... Vamos nessa, vem comigo. Seguinte, está lá a nossa inequação. 2 cosseno ao quadrado de x mais seno de x maior do que 2, onde as nossas soluções pertencem ao intervalo de 0 a π. Então a primeira coisa que eu vou falar com vocês é o seguinte. Se você tem uma inequação que envolva cossenos e senos, tá? Isso também vale para as equações. O interessante é que você escreva ou em função de seno ou em função só de cosseno, tá? Então, o que eu vou fazer? Lembrando que seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1, pela relação fundamental, eu vou isolar o cosseno ao quadrado de x, obtendo que cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos o seno ao quadrado de x. Bom, aí o que eu posso fazer é substituir no lugar do cosseno ao quadrado de x, esse 1 menos seno ao quadrado de x. E por que isso é interessante? Pelo que eu acabei de falar. Agora, toda a minha desigualdade, toda a minha inequação está escrita em função de senos. Então, olha só, vamos lá, aplicando aqui a distributiva, nós temos 2 menos 2 seno ao quadrado de x mais o seno de x, e isso é maior do que 2. Maravilha! Então, olha aqui que já dá para fazer. Eu vou cancelar esse 2 com esse 2 e vou multiplicar toda essa desigualdade por menos 1, simplesmente para tirar esse sinal de menos aqui, tá? Então, vai ficar assim, ó, 2 seno ao quadrado de x menos, né, porque eu multipliquei por menos 1, seno de x, aqui, claro, desigualdade, multiplicou por menos 1, tem que inverter o sinal da desigualdade, né? Igual, é menor do que 0, porque eu cancelei aquele 2 com aquele 2. Muito bem. E agora, para facilitar a visualização, o que eu vou fazer? Eu vou usar um artifício que nós chamamos de mudança de variável. Eu vou dizer que o seno de x é y, tá? E aí, o que ocorre quando eu uso essa mudança de variável? Aparece a seguinte inequação do segundo grau. 2y ao quadrado menos y é menor do que 0. Observe, aqui virou y, claro que aqui é y ao quadrado. 2y ao quadrado menos y menor do que 0. Bom, agora a gente vai resolver essa inequação do segundo grau. E aí o procedimento, né, aquele que a gente olha esse termo aqui como uma função f, né? E aí eu quero saber para que valores de y o f é menor do que 0. E aí, para a gente fazer esse estudo, a gente acha as raízes, né? A gente pega a função 2y ao quadrado menos y e igual a 0. Para achar as raízes e fazer aquele esboço da função quadrática. Observe que é uma função quadrática, né? Então, colocando o y em evidência, aparece aqui 2y menos 1 igual a 0. Logo, y é igual a 0 ou 2y menos 1 é igual a 0, onde se conclui que y é igual a 1 meio. Então, quando a gente vai lá para o esboço, né, nós temos uma parábola com a concavidade voltada para cima, ou seja, eu vou ter algo nesse gênero, né? Como tem que ser menor do que 0, não podem entrar as minhas raízes, então eu já vou colocar aqui uma bolinha aberta em 0 e uma bolinha aberta em meio.
E aí vou observar, para que aqui é o y, né? É o equivalente ao eixo horizontal, né? Em geral a gente escreve com x, mas isso é irrelevante. E aí eu quero observar para que valores de y o meu f é menor do que zero. Então tá aqui nesse intervalinho, né? Ó, entre 0 e meio. Ou seja, meu y, que é o seno de x, tem que estar entre 0 e meio. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar de novo aqui, né? Vou voltar para aqueles valores de y e utilizar o meu seno. Bom, para esse daqui, ó, y igual a 0, eu tenho que o seno de x é igual a 0. Ok? Para que valores de x, o seno de x é 0? Aí a gente usa lá nosso círculo trigonométrico, facilmente a gente percebe que é 0 e π, né? Para 0 e π. Então, x igual a 0 ou x igual a π. Então, aqui estão os valores de x. Lembrando que tem que ser menor do que 0. Então, observe, inclusive, que se eu substituo o valor de x por 0, né, isso aqui dá 0, isso aqui dá 0, e aí 0 não é menor do que 0. Então, já exclui isso daí, tá? E aí, a outra situação é essa aqui. Y igual a meio, ou seja, seno de x é igual a 1 meio. Aí, lá dos arcos notáveis, o seno de 30 graus é 1 meio. Mas como ele está usando em radianos, 30 graus é π sobre 6. Então aqui, solução, π sobre 6 no primeiro quadrante. Fechou? Então tá aqui, ó, π sobre 6. Então, novamente, a gente deve observar que π sobre 6 é um valor que está fora, né? π sobre 6 está fora porque ele é obtido a partir de um valor que é a raiz aqui, né? Isso aqui vai dar 0, então não pode. E aí, galera, olha só o que acontece. O seno está aqui, ó. No segundo quadrante, por simetria, é esse valor aqui, que possui o mesmo seno. Lembrando, ó, o seno está aqui, é meio, né? Esse seno é meio. E para achar arcos no segundo quadrante, né, o equivalente ao primeiro quadrante, a gente faz π menos π sobre 6, por simetria, né? Esse ângulo aqui é o mesmo que esse, π sobre 6, 30 graus, né? Então é π menos π sobre 6, que dá 6π menos π, 5π sobre 6. Maravilha! Então, x é igual a π sobre 6 ou x é igual a 5π sobre 6. Beleza. Agora eu quero saber quais são os arcos que me dão, né, o valor do seno entre 0 e meio. Então, observe que de 0 até π sobre 6, todos esses arcos vão me dar valores de senos menores do que meio e, claro, que maiores do que 0, compreendidos entre 0 e meio. Ó, tome como exemplo esse daqui, ó. Esse arco daqui, ó, vai te dar um seno, note, entre 0 e meio, né? Tá aqui a restrição, ó. E aí, claro que esses arcos daqui, a partir de π sobre 6, os seus senos são maiores do que meio. Passou de π sobre 2, ó, esse arco daqui, o seu seno está aqui, é maior do que meio. E aí, quando eu retorno aqui, em 5π sobre 6, esses arcos possuem os seus senos compreendidos entre 0 e meio, que é exatamente o que eu quero. Ó. Então, esses arcos aqui também satisfazem as minhas soluções. Então, fechou. Então, como é que a gente pode escrever as nossas soluções aqui? Solução, ó, vou escrever aqui, ó. Solução é aberto em 0, porque não pode ser 0. Tá? Aberto em π sobre 6, novamente, né? Por que aberto em π sobre 6, Fabrício? Porque para π sobre 6, o seno é meio. E não pode ser meio, né? Tá aqui, ó, é estritamente menor do que 0. Tá ok? E aí eu vou fazer uma união, tá aqui, união com quem? Com o intervalo de 5π sobre 6
5π sobre 6 até π. Também aberto porque já acabamos de ver que para π você tem o seno igual a zero, não pode ser porque ali raiz está fora. Beleza, galera? Bom, então fechamos mais uma aqui da nossa série. Até a próxima. Forte abraço. Tchau, tchau.